graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? É uma grande alegria mais uma vez estar aqui no Intensidade com Deus e mais uma vez podendo estar ministrando a palavra ao teu coração. Mas antes eu já quero agradecer a você que já está nos seguindo, você que está nos acompanhando, e quero falar com você que está pela primeira vez, que você possa se inscrever, ativar o sininho, para que você possa estar recebendo as notificações com as mensagens que irão abençoar a sua vida. E todas as quinta-feiras, meus queridos, às 20h30, nós estamos aqui no ao vivo com Orando com Intensidade. É um momento onde nós levantamos um clamor, é um momento onde nós unimos a nossa fé para clamar ao Senhor por aquela causa ao qual você já perdeu a fé, ao qual você já perdeu a esperança, e junto nós vamos unir a nossa fé e clamar ao Senhor pelo milagre em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Meus amados, a palavra que o Senhor ardeu em meu coração nesse dia está lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, do verso 12 ao 17. Onde eu vou querer falar aqui, meus queridos, eu quero falar sobre o perfume, o aroma, a fragrância de Cristo. E é esse aroma, essa fragrância do amor de Cristo que nós exalamos, o qual nós somos responsáveis, o qual, por nosso intermédio, nós exalamos por todo mundo. É esse cheiro que eu quero falar com os irmãos nesse dia. E quero deixar uma pergunta aqui aberta. Que cheiro? O que você tem exalado? Que perfume você tem exalado? E nós vamos aprender nesse dia que nós, cristãos, precisamos nos posicionar, nós precisamos ter expressão para que nós possamos testemunhar essa fragrância, esse amor, esse evangelho do Senhor Jesus. Nós temos que espalhar esse evangelho. E quantas pessoas, meus queridos, nós estamos vendo nos dias de hoje, pessoas que estão, presas numa religiosidade, ao qual elas imaginam que elas estão transmitindo, aonde elas pensam que elas estão espalhando esse evangelho, mas muitas vezes não está espalhando um evangelho genuíno, não está espalhando um evangelho de acordo com a palavra. Então a palavra ela diz o seguinte: contudo, graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em toda parte o bom perfume do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos, e mesmo para os que estão perecendo. Para estes últimos, somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles outros, a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para esta verdade? Ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Amém, meus amados? Meus queridos, o que nós vamos entender que nós temos que fazer e devemos sempre trazer e revelar à luz da palavra aqui, nós temos que entender que essa fragrância, nós como cristãos, nós temos que estar sempre revelando ela. E essa fragrância que nós revelamos, ela é a fragrância de Cristo. E como nós vamos revelar essa fragrância que a palavra está falando, esse aroma, esse perfume de Cristo? E nós vamos demonstrar isso nas nossas ações. Como nós vamos demonstrar esse conhecimento, o evangelho do Senhor? Não tem como nós espalharmos esse aroma. A palavra diz aqui que Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo
E por nosso intermédio, isso quer dizer que por nosso auxílio, ou nós, mediando esse evangelho, nós espalhamos o bom perfume do conhecimento. Do conhecimento de quê? Do conhecimento do evangelho. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis de exalar, de espalhar. E isso é uma necessidade hoje tão grande dentro das igrejas, no meio do corpo de Cristo, que hoje existem tantas pessoas que elas têm medo de espalhar, de anunciar esse evangelho. Mas assim, muitas vezes as pessoas falam, mas Rodrigo, eu não sei ministrar, eu não sei evangelizar. Mas nós vamos entender que a palavra aqui, ela vai querer dizer que é através das nossas ações, que não se trata somente de falar. É quando a palavra, ela sai não fica só presa nas letras, mas ela passa a ser através das nossas atitudes, a ser através daquilo que nós fazemos. E através disso nós podemos revelar, por meio das nossas ações, e apresentar, e fazer o mundo reconhecer o Senhor Jesus. Então muitas vezes não é somente ficar preso na palavra. Isso não quer dizer que é somente a letra, mas é através do que a letra faz em você. O que o evangelho transformou a sua vida. E esse aroma, essa fragrância, e nós vamos entender aqui como que nós vamos entender como que esse aroma, como que essa fragrância, ela é exalada. É através dos nossos testemunhos, é através do nosso comportamento que nós conseguimos espalhar esse bom perfume. É através das nossas ações, é através daquilo que Cristo já fez em nossas vidas. E quando nós vamos aqui para a palavra, meus amados, nós vamos entender aqui no verso 15, que diz assim: porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e mesmo para os que estão perecendo. Não existe uma diferença de aroma. Não tem uma diferença do aroma de Cristo. Não existe uma diferença dessa fragrância, desse perfume de Cristo. Não existe uma diferença desse evangelho. Esse evangelho, ele é um só, porém, ele é o mesmo tanto para os que estão sendo salvos, como para os que estão perecendo. Porém, existe algo muito importante que nós temos que entender, que para aqueles que estão vivendo o evangelho, aqueles que estão sendo salvos, esse aroma, ele tem cheiro de vida eterna. Porém, para aqueles que têm cheiro de morte, a palavra diz aqui, uma fragrância de morte. Não quero dizer que o evangelho, ele vai exalar um cheiro mortífero, não é isso. Ele não tem um cheiro mortífero, mas porém, a palavra diz que ele tem esse cheiro para aqueles que são incrédulos e rejeitaram já a graça vivificante de Deus em Cristo Jesus. Então não existe dois aromas. Quando eu vou ministrar uma palavra, quando eu vou ao campo, quando eu vou evangelizar uma vida através do meu testemunho, que cheiro que eu vou transmitir, que cheiro que eu vou exalar para essas pessoas em minha volta? Será que nós, como cristãos, estamos fazendo a diferença? Porque existe algo interessante. Porque por onde o aroma de Cristo ele passa, não tem como ele não ser percebido. O aroma de Cristo, quando ele passar, o evangelho de Cristo passar,
vai ser algo muito perceptível. Vai ser algo assim que você vai compreender. É um evangelho que não traz confusão. É um evangelho que ele não vai deixar você de uma maneira ao qual você fique em dúvida daquilo que o Senhor quer para a sua vida. Porém, existe algo muito sério. Existem pessoas que quando nós vamos exalando, conforme nós que somos o perfume de Cristo, onde nós estamos auxiliando através desse testemunho, somos os mediadores desse bom perfume, onde nós vamos passando através dos nossos testemunhos de vida, aquilo que o Espírito Santo já fez em nossas vidas, aonde nós vamos passando, nós vamos exalando o bom perfume de Cristo, através das nossas ações, daquilo que Ele transformou em nossas vidas, daquilo que Ele retirou da nossa vida, daquilo que Ele transformou, daquilo que Ele regenerou da nossa vida. Aquelas pessoas que muitas vezes estavam mortas, assim como eu um dia estava morto nos meus pecados. Um dia eu estava mergulhado nos meus pecados, nas sujeiras, nas misérias que o diabo ele coloca sobre nossas vidas. Mas quando eu senti a fragrância de Cristo, o perfume de Cristo, foi algo que me preencheu, foi algo que eu não tive dúvida, que era aquilo que eu precisava para a minha vida. E aquela fragrância, ela teve cheiro de vida para mim, porque eu não neguei a graça de Cristo para a minha vida. Muitas vezes eu estou falando aqui com muitas pessoas que já se apostataram da sua fé, pessoas que abandonaram, pessoas que largaram, que desistiram, seja qual for o motivo. Se pode ter algum motivo, para nós largarmos, para nós abandonarmos a nossa fé, se existe algum motivo. Mas eu quero falar algo muito, muito importante. Muito importante, que quando nós sentimos esse cheiro de Cristo, esse aroma dele, ele é tão penetrante em nossas vidas, que por onde nós passamos, nós vamos replicando esse aroma, nós vamos transmitindo, e é onde nós vamos entrando em lugares onde a sujeira, onde a podridão, onde o ambiente cheira mal. É nesses lugares que nós vamos ter que entrar para espalhar esse aroma, esse bom perfume, esse evangelho verdadeiro, genuíno. Então, quando nós vamos ver aqui, meus queridos, nós não podemos jamais abandonar, chegar ao ponto de rejeitar a graça vivificante de Cristo em nossas vidas. Jamais. Uma vez que nós compreendemos, recebemos esse conhecimento do Evangelho, meu querido, a nossa missão, aqui a palavra diz, que é por nosso intermédio, que exala em toda parte o bom perfume. Olha quanto você é importante, o quanto você é importante para o Pai, que aqui a palavra diz que Ele nos conduz vitoriosamente em Cristo, e que por nosso intermédio Ele permite que nós venhamos exalar esse bom perfume. E nós vamos entender, meu querido, no verso 16, que para esses últimos somos cheiros de morte, para a morte, mas para aqueles outros a boa fragrância de vida para a vida. Mas quem são os que estão capacitados para essa verdade? A palavra aqui está dizendo, meu querido, que nós somos cheiros de morte para aqueles que são incrédulos. Mas por que nós somos cheiros de morte para eles? É porque nós temos que pregar o evangelho verdadeiro, o evangelho de Cristo.
Nós não temos que chegar, meu querido, e ficar tentando fazer uma réplica do cheiro de Cristo, fazer uma réplica do aroma de Cristo. Já existe um cheiro, já existe um aroma ao qual nós cristãos, por onde nós passarmos, as pessoas vão sentir o nosso cheiro, vão reconhecer que ali tem um cristão, que ali tem um cristão autêntico, que vive a palavra do Senhor. Por isso que muitas vezes que por onde nós passamos, aonde nós vamos pregar a palavra do Senhor, evangelizar, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na faculdade, seja na vizinhança onde você está, meu querido, quando você pregar o verdadeiro evangelho de Cristo, para aqueles que abrem mão da graça vivificante do Senhor, para aqueles que são incrédulos, passa a ser cheiro de morte, porque eles não creem na palavra, eles não creem no evangelho. E a palavra diz algo muito interessante. Mas quem são os que estão capacitados para essas verdades? Somente aqueles que são nascidos do Espírito. Somente aqueles que são nascidos do Espírito podem estar capacitados para essas verdades, para viver esse evangelho verdadeiro. Aquele que não nasceu novamente, aquele que não permite o Espírito Santo transformar a sua vida, regenerar, moldar, lapidar a sua vida, dificilmente ele vai conseguir viver essas verdades, viver esse evangelho verdadeiro e passar também a ser um mediador desse bom perfume, do cheiro, do aroma, dessa fragrância de Cristo. Meus amados, existe algo tão maravilhoso que não tem como você confundir os cheiros. Existe algo diferente. A palavra está dizendo que não existe dois aromas, mas somente um. Porém, os que são incrédulos, os que abriram mão da sua graça, ele tem isso. Quando o aroma de Cristo vem para ele tem cheiro de morte. Mas para aqueles que estão vivendo uma vida reta, uma vida no Evangelho, eles têm cheiro de vida e de vida eterna. Não existem dois cheiros. A diferença é o que esse cheiro, esse cheiro ele te faz, e o que ele faz na sua vida. Existem, sabe, meus queridos, muitas vezes, quero dar um exemplo aqui muito claro. Muitas vezes você passa por um determinado lugar, um restaurante, por exemplo, e lá você vai sentir vários tipos de cheiro, aromas. Você vai sentir o aroma de uma fritura, você vai sentir o aroma ali de algo sendo assado, de algo que já te fez muito bem, ou de algo que já te fez muito mal. Dependendo do aroma que você sentir, ele vai te dar uma sensação boa ou uma sensação ruim. Porém, é o mesmo cheiro. Ele exala do mesmo lugar. Ele sai do mesmo alimento. Porém, o aroma que daquele alimento está saindo, para uma pessoa vai trazer uma sensação boa e para o outro uma sensação ruim. Mas isso, ele vai ir diretamente em algo que já aconteceu na minha vida. Algo historicamente já aconteceu na minha vida. Então muitas vezes esse aroma eu vou ter uma lembrança que eu comi algo de fritura que me fez muito mal, que me fez eu ir para o hospital, que me fez eu ficar internado. Então toda vez que eu sinto aquele cheiro, eu saio de perto, eu saio do ambiente. Porém, existem pessoas que quando sente aquele cheiro, sabe, ele vai se deliciar, porque é um prato delicioso para ele, é um prato onde ele se agrada. Então não existem, meus queridos, eu quero somente deixar esse exemplo de dois aromas
de um aroma, mas que existem duas pessoas que estarão recebendo. A pessoa que recebe para a vida, o Evangelho, e a pessoa que recebe para a morte. O cheiro é o mesmo, o Evangelho é o mesmo. Depende de como está a sua vida, como está o histórico da sua vida, como você tem vivido. Muitas vezes, meus queridos, a palavra ela está dizendo que muitas vezes só é possível você ser capaz de entender essas verdades somente quem tem o Espírito Santo do Senhor. Somente quem vive e gera o fruto do Espírito na sua vida. Esse é o cheiro, esse é o aroma. E esse aroma, ele está ligado diretamente a uma adoração. Nós temos uma vida de oferta como um cheiro suave ao Senhor, como um sacrifício de Cristo. Quando nós exalamos esse aroma de Cristo, meu querido, é uma forma das pessoas compreenderem. É uma forma das pessoas compreenderem o seu amor. É uma maneira das pessoas compreenderem o Evangelho. Então, há uma necessidade da igreja do Senhor exalar essa fragrância, exalar essas verdades. E o 17 ele diz: ao contrário de muitos pregadores, não somos mercenários da palavra de Deus, mas anunciamos a Cristo com sinceridade. Essa palavra mercenários, meus queridos, Paulo usa uma palavra grega que quer dizer mercadejar. É algo que era comum entre muitos, aquelas pessoas que eram viajantes daquela época, as pessoas, aqueles caixeiros, é como se fosse uns mascates de hoje que ficavam negociando, ficava ali ofertando. Isso quer dizer, Paulo estava querendo dizer que eles não faziam do Evangelho algo financeiro para eles. Não estavam vendendo o Evangelho. O Evangelho ele era só um. E o Evangelho que eles pregavam com sinceridade. E hoje em dia nós vemos tantas pessoas, tantos ministros, pregando e vendendo um Evangelho de acordo com cada cristão. Para cada pessoa, existe um Evangelho para cada pessoa. Uma pessoa ela quer ir para uma igreja ao qual ela vai se sentir bem, onde o pecado dela não vai ser confrontado, onde ela não vai precisar mudar de vida. Então eu quero dizer algo para você. Paulo está dizendo que eles não eram mercadores, eles não eram mercenários. Eles não faziam comércio do Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Nós temos que pregar e exalar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos. Pregar o Evangelho genuíno. Pregue com testemunho. Pregue com ações. Pregue com a sua vida. Demonstre com as suas ações aquilo que Cristo está fazendo na sua vida. Amém, meu querido? Amém? Eu quero deixar essa palavra ao teu coração e que você possa ser ricamente abençoado em nome de Jesus.